Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Antes de começarmos nossa aula, eu trouxe aqui algumas dicas. Procure um lugar calmo, silencioso e arejado. Tenha sempre perto de você o seu estojo contendo lápis, borracha, apontador, lápis de cor, tudo que for necessário para a realização de suas atividades. Tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, ok? Vamos ao vídeo. Meus amores, hoje na nossa aula de Geografia do 6º ano, nós vamos falar sobre as diversidades climáticas mundial e as zonas climáticas globais. Meus amores, nós temos aí um mapa. Nesse mapa nós temos aí, certo? Essas cores que cada uma representa um tipo de clima. Temos aí o equatorial, tropical, subtropical, certo? Semiárido, tá bom? Temperado, frio, polar, frio de alta marítima, tá certo? Desértico. Então vamos ver sobre cada um deles. Os tipos de clima. A partir do Equador e em direção aos polos, os climas distribuem-se na sequência descrita a seguir, simultaneamente nos dois hemisférios. Podemos descrever o comportamento do clima pela dinâmica das médias de temperatura e de pluviosidade. Clima equatorial apresenta as seguintes características: tipo das regiões próximas à linha do Equador, apresenta temperaturas elevadas, pequena amplitude térmica anual, índice pluvimérico superior a 2 milímetros anuais. As chuvas caem com frequência durante os 12 meses do ano, podendo haver 2 a 3 meses de relativa estiagem. Clima tropical. O clima tropical apresenta as seguintes características. Típico da área intertropical, apresenta temperaturas elevadas o ano inteiro, duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Podem ser encontrados com um regime de chuvas e temperaturas diferentes. É subdesenvolvido em tropical úmido ou litoral continental e de altitude. Localização: Zaire, a bacia do Amazonas, a bacia do Congo, Madagascar e a maior parte das ilhas situadas entre os oceanos Índico e Pacífico, na zona equatorial. Clima semiárido. Ele apresenta as seguintes características: apresenta temperaturas sempre altas, chuvas escassas e irregulares. O efeito de continentalidade é muito forte, causando uma grande amplitude térmica diária. Agora, meus amores, nós temos aqui clima desértico ou árido. Ele apresenta as seguintes características: ele tem temperatura ao longo do ano sempre elevada, amplitude térmica anual superior a 15 graus, amplitude térmica diurna muito elevada, podendo ultrapassar os 30 graus. O fato explica-se simplesmente devido à ausência de vapor de água na atmosfera, pelo que o calor liberado pela Terra, através da irradiação noturna, não é absorvido e perde-se para a alta atmosfera. Precipitações raras e muito irregulares. No mesmo lugar, podem passar meses ou até anos sem ocorrer precipitações, mas de um momento para o outro pode desencadear-se chuvas desastrosas a ponto de destruir tudo em poucos segundos. Clima subtropical. Clima de transição localizado nas proximidades da latitude 30 e 35, norte e sul. Possui temperaturas anuais entre 15 e 20 graus, verões quentes e meses de inverno com meses de 10 graus. As chuvas são bem distribuídas o ano todo. Agora nós temos o clima temperado. O clima típico das regiões entre trópicos
e os círculos polares. Divide-se em clima temperado, continental e oceânico. Ambos têm como principal característica a definição das 4 estações do ano. Contudo, possuem os invernos rigorosos, com abundante queda de neve e os verões quentes, enquanto o clima temperado oceânico apresenta maior regularidade na temperatura. Clima temperado continental. O clima temperado continental destaca dos restantes por apresentar verões quentes, curtos e com precipitação, invernos frios, longos e secos. As temperaturas podem atingir com frequência valores inferiores a menos 15 graus. Amplitude térmica anual bastante grande, chegando a atingir em algumas estações os 40 graus. Precipitação pouco abundante, com máximos no verão e mínimo no inverno, frequentemente sob a forma de neve. Clima temperado oceânico. Ele tem as seguintes características: verões frescos, invernos moderados, amplitude térmica anual fraca, precipitação abundante e mais ou menos bem distribuída ao longo do ano, embora com máximo nos meses de outono e inverno e mínimos nos meses de verão. Clima temperado mediterrâneo. Ele tem as seguintes características: verões quentes, longos e secos, invernos amenos e curtos, amplitude térmica anual pouco acentuada. O número de meses secos podem variar entre 4 a 7 graus, tá certo? Clima frio. O clima frio apresenta as seguintes características: ocorre ao sul do Círculo Polar Ártico, apresenta invernos rigorosos com médias térmicas anuais inferiores a 10 graus, pluviosidade de baixa precipitação em forma de neve. Agora nós temos o clima polar. Ele tem as seguintes características: as temperaturas médias mensais negativas na maior parte dos meses do ano, amplitude térmica anual muito elevada, precipitação anual reduzida, sendo mais abundante nos meses menos frios. Clima das altas montanhas. A altitude constitui um importante fator do clima, na medida em que provoca grandes alterações em algum dos elementos, certo? Verões praticamente inexistentes e invernos bastante frios. Amplitude térmica anual não muito elevada, amplitude térmica diurna bastante significativa. Ele fica entre 25 a 30 graus, devido ao rápido aquecimento do ar durante o dia e o arrefecimento muito brusco durante a noite. Precipitação abundante ocorrendo na maior parte do ano sobre a forma de neve. Agora, meus amores, temos aí as zonas climáticas globais. A Terra, ela é dividida em algumas zonas eliminatórias. São elas: zona climática tropical, zona climática temperada e zona climática polar. Então, meus amores, nós temos aí, certo, a foto do nosso planeta e com ela mostrando essas outras zonas, tá certo? E nós vamos apenas ver hoje essas 3 zonas. Zona climática tropical. As regiões entre o Equador e os trópicos, a radiação solar atinge o solo quase verticalmente ao meio-dia durante quase todo o ano,
Por isso é muito quente nessas regiões. Através de altas temperaturas, mais água se evapora e o ar geralmente está úmido. A cobertura de nuvens frequente e densa resultante reduz o efeito da radiação solar na temperatura do solo. Zona climática temperada. Na zona temperada, a radiação solar chega com um ângulo menor e as temperaturas médias aqui são muito mais frias que as subtropicais. As estações e o período de dia diferem significativamente ao longo de um ano. O clima é caracterizado por extremos menos frequentes, uma distribuição mais regular da precipitação ao longo do ano e um período de vegetação mais longo, portanto o nome temperado. Zona climática polar. As áreas polares entre 60 graus de latitude e os polos recebem menos calor através da radiação solar. Uma vez que o Sol tem um ângulo muito plano em direção ao solo. Devido às mudanças do ângulo do eixo da Terra para o Sol, o comprimento do dia varia mais nessa zona. No verão, ocorrem dias polares. A vegetação só é possível durante alguns meses por ano e, mesmo assim, muitas vezes é escasso. As condições para a vida nessas regiões são muito difíceis. Agora, meus amores, nós temos aqui um exercício de fixação. Associe as colunas adequadamente. Nós temos aí 1. Zona climática tropical. 2. Zona climática temperada. 3. Zona climática polar. Estações do ano bem definidas em invernos e verões rigorosos. As mais baixas médias de temperatura e de umidade relativa do ar do planeta. E temperaturas elevadas e alto índice de pluviosidade. Então, você vai associar a primeira coluna com a segunda. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e responderem, ok? Então, meus amores, quem falou que a estação do ano bem definida são as zonas climáticas temperadas, acertou. Quem falou também que a zona climática polar é a de mais baixa média de temperatura e de umidade relativa do ar do planeta, também acertou. E a zona climática tropical são as zonas temperadas elevadas e alto índice de pluviosidade, também acertou. Agora nós vamos falar sobre a meteorologia. Ele é um estudo dos fenômenos atmosféricos. Os estudos meteorológicos resultam na elaboração de análise e previsões do tempo, por meio de boletins que apresentam as condições do vento, da temperatura, da umidade relativa do ar e da precipitação. Os estudos meteorológicos possuem diversas funções. Duas delas são a prevenção de desastres ambientais e a leitura do tempo atmosférico para os trabalhos agrícolas. A previsão do tempo. A cada minuto, satélites, radares, navios e estações meteorológicas, balões e sondas de várias partes do mundo enviam dados sobre a temperatura, a pressão, a umidade do ar e a direção dos ventos. Com esses dados, os meteorologistas alimentam poderosos computadores para compor um quadro das condições meteorológicas e poder fazer previsões diárias ou de até uma semana. No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, é responsável por informar
as condições climáticas e temporais do território nacional. Vale lembrar que as previsões do tempo não são totalmente confiáveis, elas podem falhar. Prever o tempo é importante. Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Para avaliar as condições da estrada quando viajamos, também para a agricultura, fazer o plantio no período das chuvas, prever as enchentes, de geadas ou de falta de chuva, pode evitar prejuízos. Para os pilotos de aviões, os comandantes de navio. Aqui no Ceará, nós também temos a nossa pesquisa, né? Então, vocês estão vendo aí que esse print, onde foi tirado do site, tá certo? Então, nós temos aí os radares meteorológicos, a previsão do tempo daquele dia, tá certo? Que foi no dia 21 de julho. E o tempo agora. Então, ele está dizendo a umidade, ele está dizendo a velocidade dos ventos, a pressão, a radiação, o mínimo da temperatura desse dia, o máximo, tá certo? Então, isso tudo é muito importante. O climograma. O climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima que permite uma compreensão mais fácil do perfil climático de determinada região. Através do climograma, pode-se representar graficamente as variações de temperatura e precipitações durante um determinado período de tempo, geralmente de um ano. A temperatura geralmente é representada por um gráfico linear sobreposto a um gráfico de barras, que representa as precipitações ao longo do período estudado. Agora, meus amores, nós temos aí um exercício de fixação. Quais são os 3 principais tipos de clima que ocorrem no Brasil? A. Clima frio, clima tropical e clima temperado. B. Clima temperado, clima equatorial e clima subtropical. C. Clima equatorial, tropical e subtropical. Ou a letra D. Clima tropical, clima das altas montanhas e clima temperado. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar e responder essa pergunta, ok? Então, meus amores, se você respondeu o item C, está correto. Então, para você rever essa aula, você pode rever aqui no nosso canal do YouTube, ou se você preferir, pode entrar também no nosso site, através do nosso endereço www.escolapequenospassos.com.br. Um grande beijo, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau!